Meu irmão de corrente tem uma vida que é fora daquilo que eu acho que é correto. Ao meu ver, ele tem uma vida totalmente desregrada. Ele muitas das vezes nem faz os banhos que são recomendados pelo pai da casa, mas mesmo assim ele é médium, ele trabalha com caboclo, preto velho, Exu, pombagira, e eu que faço tudo certinho, não sinto absolutamente nada. E também não se desenvolve aquilo que não tem. Agora, aqueles que têm essa capacidade e não sentem nada, estes são os 3 motivos mais básicos que eu consigo enxergar desse sabotamento da sua mediunidade. Saravá a todos, a benção dos mais velhos, licença para entrar na sua casa. Salve sua fé, sua coroa, salve a sua pemba, sua banda, e que as santas almas nos abençoem, nos dando paz, luz, prosperidade, caminhos abertos, bênçãos. Bom, é uma coisa curiosa que acontece, sim. Muitas das vezes, aquele nosso irmão, como eu falei, ele tem uma conduta diferente daquilo que se espera de um religioso. Às vezes ele não tem até bons conceitos e por aí vai. Isso não é um julgamento, isso é um exemplo. Mas eu que sigo tudo certinho ali, tudo direitinho, não sinto absolutamente nada. Não sou médium, então eu não preciso estar na Umbanda. E isso é muito mais sério do que a gente imagina. Existem pessoas que dão o que não tem no bolso para sentirem, pelo menos uma vez na vida, essa mediunidade que é tão falada dentro da Umbanda, sabe? É uma coisa, às vezes, que entristece. A pessoa segue à risca tudo aquilo que é dito para ela. Muitas das vezes ela até pratica o jejum, né? Que é uma mortificação do corpo físico para atingir um grau de pureza. Eu acho que é essa a definição, não sei, não pratico o jejum, né? Nunca pratiquei a nível espiritual, mas realmente é de se espantar. Parece que poucos são escolhidos, parece que poucos são merecedores dessa dádiva da mediunidade, não é? E aí a gente acaba vendo bastante pessoas que largam não só a Umbanda, largam qualquer outro sistema religioso que tenha a sua parte mediúnica, ou kardecismo, espiritismo, por aí vai, certo? Mas existem alguns fatores que isso influencia muito. E eu juntei esses fatores em 3 para ficar um pouco mais fácil do nosso entendimento, a maneira que eu consegui também entender, certo? Então, a primeira coisa que eu observo é a seguinte: a influência de traumas ou abusos em vidas passadas. A Umbanda, ela crê na vida pós-terra, pós-encarnação. A Umbanda, ela crê em reencarnação. Até mesmo a filosofia Bantu, ou Bantu, não sei falar direito, diz que todos aqueles que estão em ciclo reencarnatório sentem a vontade de ver a obra do Criador, né? Então, nós acreditamos sim em reencarnação. E o que isso quer dizer sobre este primeiro item que eu falei? Às vezes, as pessoas que estão reencarnadas já foram médiums, já tiveram grande destaque numa vida religiosa, já tiveram uma importância dentro de um terreiro, a gente não sabe, né? Realmente é uma incógnita para a gente, é um mistério, né? A reencarnação, mas realmente a gente não tem informações assim totalmente fidedignas que acontece ou deixa de acontecer num sistema reencarnatório, né? Mas, pelo que eu pude entender, é que às vezes, como eu estava falando, assumindo de novo a linha de pensamento, eu possa ter
feito verdadeiras barbaridades através desse dom mediúnico que eu tive em vida passada. Então, para que isso não se repita, eu sou cortado. Há um pensamento de espiritualistas que dizem que os mentores, isso na linguagem espiritualista, tá? Dizem que os mentores, os diretores desse sistema reencarnatório fazem com que promovem um maior aumento do duplo etérico para que essa comunicação fique mais restrita ainda o possível, né? Eu, na falta de uma explicação melhor, eu li até certo ponto, eu vi coerência, porque eu ainda não tive uma explicação melhor. Mas também eu preciso dizer que não é só a questão desses mentores espirituais que vão lá e bloqueiam a nossa comunicação com o extrafísico, não. Até os nossos mais velhos mesmo, os nossos guias de Umbanda, vão lá e bloqueiam essa comunicação, justamente para que a gente não cometa os mesmos erros, não prejudique ninguém. E isso não é só uma evolução moral ou espiritual, não. Isso é uma proteção para que eu não cause maior dano com outras pessoas. Mesmo porque orixá, guia e protetor só quer uma coisa da gente, que nós sejamos boas pessoas. Só isso que eles nos pedem, né? Então, pode ser que houve um abuso dessa faculdade mediúnica no passado. Para que isso não ocorra no presente, isso é bloqueado. Esta é uma das coisas, existem outras explicações, mas essa é uma das 3 que eu consigo enxergar. A próxima é a seguinte: a intelectualização excessiva. Tá certo que a gente sempre busca ensinamento. E olha, eu preciso confessar uma coisa. Quando eu comecei a ter acesso à literatura umbandista, eu devorava livro. Eu tenho um armário aqui, na minha salinha aqui, que é repleta de livro. Eu lia de tudo. Inclusive, eu tenho até as primeiras edições daquele livro A Tradição Comenta a Evolução, do Sarraceni, que tem uma capa assim meia pardinha, meio cor de areia. A edição, acho que é uma das primeiras edições, se não for a primeira. Eu tenho esse livro ainda. Não sei se ele é da capa pardinha ou se ele é da capa azul. Me fugiu da memória agora. Tem alguns outros livros muito difíceis de achar aqui, porque eu era uma verdadeira traça. Eu queria devorar tudo que era livro. E aí aconteceu uma coisa muito interessante comigo. De tudo aquilo que eu lia, de tudo aquilo que eu absorvia dos livros, eu comecei a colocar em xeque a questão mediúnica que eu carrego. Muitas das vezes, e eu preciso ainda falar, até me desculpar perante a Aruanda, que eu segurava a comunicação mediúnica, e quando eu fazia isso, porque eu queria prova ali do jeito que eu li no livro, que realmente estava havendo uma comunicação espiritual, e quando eu fazia isso, eu passava mal pra chuchu. Eu ficava tonto, eu ficava com dores nas costas, eu ficava com dor na cabeça, até o momento em que o meu mais velho, e aqui eu estou fazendo referência ao seu Porteira mesmo, me dava um chacoalhão e chegava a cair no chão. E isso foi uma reeducação para mim. Eu aprendi a lição. Então, de tanto aquilo que eu lia, de tudo aquilo que eu tentava absorver freneticamente, maluquice minha, eu comecei a deixar de lado toda aquela sensação de uma aproximação mediúnica. Eu preciso confessar isso, eu fiz isso, eu fiz. E ainda bem que foi rápido, deixei os livros guardados. Hoje eu uso o livro para uma consulta, eu sei o que tem em cada um, vou lá e dou uma consulta, dou uma relembrada e pronto. Não adquiro mais nenhum livro de Umbanda, não adquiro mais nada. Para mim foi um tapa com luva de pelica.
não faço mais isso. Então, o excesso de informação pode muito bem bloquear a nossa conexão mental e espiritual mediúnica, porque esta condição ela é mental. Mediunidade é mental, força mental, certo? Então, quanto menos eu acreditar, quanto mais contestação eu tiver, mais afastado eu vou estar. É o que aconteceu comigo, aconteceu mesmo comigo. Então, essa foi a segunda coisa. Vamos para a terceira. Falta de equilíbrio entre vida espiritual e material. Esse bloqueio da sua comunicação mediúnica também pode ser devido a isso. Se você não está com a sua vida material equilibrada, você não vai estar com a sua vida espiritual equilibrada também. Não adianta. A gente precisa, antes de tudo, ter noção da nossa tarefa enquanto encarnado. O que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui só para uma vida espiritual? Se fosse só para a vida espiritual, eu não estaria na Terra como encarnado, eu não estaria aqui. Eu preciso ter um equilíbrio aqui na Terra da minha vida sentimental. Eu preciso ter um equilíbrio da minha vida monetária. Eu preciso ter um equilíbrio da minha vida no nível de saúde, para que a minha vida espiritual também se mantenha equilibrada. Existem pessoas que vivem exclusivamente para o mundo espiritual e deixam de lado os seus afazeres. Existe gente assim, por incrível que pareça. Tem gente que não dá um passo se não abrir um tarô, se não pegar um baralho cigano, se não pegar qualquer sistema oracular, se não pedir a intercessão dos guias, será que eu vou fazer isso, vai dar certo? Será que eu posso fazer aquilo? Acaba deixando de lado toda a sua experiência enquanto encarnado. É uma coisa extremamente maluca. A pessoa fica totalmente dependente do mundo espiritual e ela está crente que isso é saudável, nunca foi. Ela está deixando de lado toda a sua vida material, tudo aquilo que foi colocado para que ela aproveitasse, ela não aproveita. Ela não vê um pôr do sol, ela não vê o nascer de um outro dia, ela não aproveita um passeio com a família, ela não dá os seus passos falsos num negócio, numa transação comercial. Isso é ruim, eu sei, mas isso nos engrandece. Aquilo que a gente comete de erro é um ensinamento para a gente, né? Todos nós estamos suscetíveis a erros, isso é do ser humano. Nós estamos aqui para justamente tentar ser uma melhor pessoa, que é isso que os nossos guias pedem para a gente, seja uma melhor pessoa, é só isso que eles nos pedem. A pessoa começa a viver em função desse mundo espiritual que não vai dar a devida atenção a ela. Os nossos mais velhos querem que a gente viva. Se eu não tenho uma vida material equilibrada, enquanto encarnado, eu não tenho vida espiritual. E isso é um tremendo de um bloqueio. Não consigo ter acesso a nenhuma informação que haja uma enorme precisão. Não vou ter acesso mediúnico, não vou ter, entendem? Por mais que ao contrário pareça, né, viver em função dos espíritos, eu tenho um desequilíbrio, eu não estou equilibrado. Esse desequilíbrio tranca todas as minhas antenas de comunicação, vamos dizer assim, por uma maneira mais fácil de entender. Então essas são as três coisas que eu vejo mais comum, aonde que aquela pessoa não tem essa comunicação mediúnica. E também eu preciso dizer uma outra coisa também. Eu não quero dizer que todo mundo é médium. Eu não acredito nisso. Eu acredito que cada um tem o seu tipo de trabalho. E um médium
não significa que ele é melhor do que uma outra pessoa que não seja. Não. E mediunidade não é o fator preponderante para trabalhar dentro da Umbanda, nunca foi. Tem trabalho para todo mundo. É só ver outros segmentos religiosos. Responsabilidade religiosa não se dá só pela capacidade mediúnica. Não é assim que funciona, né? E também não se desenvolve aquilo que não tem. Então, cuidado com pessoas que prometem o seu desenvolvimento mediúnico. Se você não tem essa capacidade, você não vai desenvolver nada. Agora, aqueles que têm essa capacidade e não sentem nada, estes são os 3 motivos mais básicos que eu consigo enxergar desse sabotamento da sua mediunidade. E eu fico por aqui com muito agradecimento pela atenção e a paciência do senhor e da senhora. É muito bom nós sermos luz na vida das pessoas. E é de cabeça baixa que se enxerga Aruanda. Um forte abraço, que a Oxalá nos abençoe e que as santas almas nos dê sempre caminhos. Até a próxima oportunidade.